Oi? Quanto tempo, né? Sim, este vai ser meu novo bordão, porque aparentemente eu sumo nesse canal há tempos. E eu sei que a frequência desse canal aqui é justamente um vídeo por mês. Pra quem não percebeu, é sempre no domingo, na real, no último domingo do mês, às 6 horas. Eu acho. E às 6 horas? Eu não sei. Eu tento fazer um tipo de frequência aqui por esse canal, assim como eu tento fazer no canal principal, só que eu falho miseravelmente. Então eu acabo migrando pra cá toda vez que eu tô com um hiperfoco do caramba com alguma coisa. E eu acho que todo mundo já teve isso, por sinal. Todo mundo já teve um hiperfoco por alguma coisa. Que pra quem não sabe, hiperfoco no geral é basicamente você se viciar em alguma coisa. Seja por um assunto, seja por um filme. Você se vicia tanto naquilo que você esquece do mundo ao seu redor. Você esquece de comer, você esquece de dormir, você esquece de simplesmente como viver. Você só respira aquilo por um bom tempo. Pode durar anos, ou no meu caso, meses. Eu acho que um dos meus primeiros hiperfocos quando eu era criança era com Minecraft. E é clássico, né? 2014, ou é com Minecraft, ou é com Undertale, ou é com Five Nights at Freddy's, ou com alguma outra coisa que tava em alta naquela época, que eu não me lembro agora. Mas você provavelmente, se você foi vivo nessa época, você já teve um baita hiperfoco, ou tipo, se acompanhou bastante a comunidade naquela época com alguma dessas três coisas. No mínimo. E o meu hiperfoco por Minecraft desde criança era tão grande que eu só respirava aquilo. E hoje em dia não é diferente. Eu criei um novo hiperfoco por uma coisa que eu tô feliz, que não é sobre, sei lá, Minecraft, Undertale, Five Nights at Freddy's, essas coisas. É alguma coisa nova, que é sobre aquarismo. Aquarismo, pra quem não sabe, é basicamente o cuidado de você criar e cuidar de seres vivos, seja plantas, seja peixes e essas coisas, em aquários mesmo. É basicamente você criar toda uma biologia dentro de sua casa, só que em um recipiente de vidro, com vários micro-organismos e essas coisas. Basicamente você cuidar de aquário, vai. Eu vou resumir de uma forma bem simples. É só de você cuidar de aquário. É basicamente isso, o aquarismo. E eu acabei tendo esse pequeno hiperfoco por aquarismo por alguns motivos. Primeiro, eu sempre quis ter um aquário. Desde criança, na realidade. Eu tinha perguntado pra minha mãe se a gente já teve um aquário, se ela já deu pra minha irmã alguma vez. E ela disse que sim, só que é aquilo, né? Era uns aquáriozinho pequenitico que não tinha filtro pra, tipo, deixar a água circulando. Que eu vou explicar mais pra frente o que isso significa e por que isso é ruim. Era só um potinho de vidro pequenininho com um peixe beta, provavelmente. Porque, pra quem não sabe, o peixe beta é o peixe mais fácil, básico e de iniciante. E é o peixe que todo mundo conhece, no mínimo, se você já teve um aquário em casa. Porque ele é resistente, ele é fácil de cuidar. Se eu não me engano, ele, por ser mais resistente, você não precisa de muito dinheiro pra poder cuidar dele, de comida, de você ficar limpando o aquário, mas também não é pra tanto. Não significa que o peixe beta ele é invencível, ele não morre. É claro que ele morre. É igual um cachorrinho, só que ele vive debaixo d'água. Por isso tem que ter o dobro de cuidado. E, enfim, minha irmã tinha um peixe, e provavelmente um peixe beta, só que minha mãe ela dizia que tinha um bicho na janela ou na cortina, eu não me recordo, mas ela disse que tava matando um inseto e aí passou um veneno, só que o veneno, tipo, ela jogou no ar, sabe, o veneno. Daí o veneno ele caiu lentamente pro aquário e acabou matando o peixinho. Pelo jeito que ela fala, faz parecer que eles tiveram vários peixes betas, ou no mínimo
vários mini peixinhos, só que todos eles acabaram morrendo de uma forma meio estúpida. Então, minha família já tem um pequeno histórico com peixes, mas não é muito bom. Acho que eu não vou mais falar sobre esse assunto. Enfim, desde criança eu tive essa pequena vontade de querer ter um peixe, mas não porque eles são incríveis, igual o cachorro, o gato, o periquito, o papagaio. Você joga a bolinha e o peixe pega. Não, peixe, ele só fica parado, sabe? No máximo nadando aqui e ali, só existindo, esperando cair um floquinho de comida no aquário pra ele poder comer. E aí, parando pra pensar, peixes são bem chatinhos pra uma criança. Eu sei que, até onde eu sei, a maioria das crianças gostam mais de animais, terrestres, né? Porque eles não têm todo esse problema de você ter que não poder tocar nos peixes também, porque tem uns peixes que não pode tocar, não pode bater no vidro, tem que ter todo o cuidado de limpar o aquário, e preço também das coisas, né? Porque aquarismo é uma prática bem cara, né? Só o pote, só o negócio do vidro de uns 20 litros já dá uma boa grana. Então, assim, você tem que estar preparado no teu bolso, assim, sabe? Pra poder começar a fazer esse tipo de prática. E, bem, eu sempre tive essa intenção de cuidar de um peixinho. Não sei por que exatamente, mas não é porque, eles são incríveis. É só porque eles são bonitinhos mesmo. E eu acho interessante você ter uma pequena rotina do seu dia, não só pra poder cuidar de bichinhos que são frágeis, mas também que pode gerar um ambiente bonito na sua casa, porque vamos combinar? Vamos combinar aqui, ó, eu e você e eu. Todo mundo que tem um aquário em casa sempre chama atenção. Sempre que vem alguém na sua casa ou tem um aquário, principalmente criança que não sabe muito bem do que se trata, a tua casa vai virar um centro das atenções, principalmente o local do seu aquário. Querendo ou não, ter um aquário em casa, além de ser um fim atrativo, né, para pessoas mais jovens e essas coisas, e além de que deixa o seu local da sua casa bem bonitinho, também é um local de paz, sabe? Eu penso que é como se fosse um cantinho do descanso, onde você pode sentar e apreciar uma pequena parcela de uma vida marinha muito bem cuidada. E eu sempre quis ter, só que, diferentemente do que a minha mãe / minha irmã fizeram no passado, né, de pôr o peixe beta nesse aquarínhozinho horrível, isso aqui, gente, isso aqui é uma armadilha, isso aqui é um instrumento de tortura pro peixe. Não coloquem o teu peixe nesse negócio. Por quê? Se for pra colocar, primeiro, que seja maior, tá? É muito pequeno, é desnecessariamente minúsculo esse negócio. E a água, ela não vai ficar cristalina, lindinha, bonitinha pra sempre. Porque peixes, por incrível que pareça, por mais que a gente esqueça desse detalhe, mas acontece, peixes fazem suas necessidades. Elas fazem xixi na água. E ficar respirando o seu próprio xixi na água não deve ser uma coisa muito lá saudável, agradável, ou sequer bonito, porque o aquário ele fica assim. A gente tem que fazer a água circular com o motor. E isso já vai um preço. E também a gente tem que tomar cuidado com o pH da água. Tem essa também. O peixe beta, ele é de boa. Ele fica no pH da água normal que você pega da sua torneira de casa, a não ser que seja um pH meio alto ou meio baixo. Se você não se lembra o que é pH por causa da aula de química, relaxa, eu também não lembro muito bem não. Mas tá aí a explicação na tela, basicamente. Tá vendo esse gráfico aí, ó? Se ficar muito ácido, é ruim. Se ficar muito básico, também é ruim.
Tem que ser o meio termo, mas também depende. Tem peixe que se adapta muito melhor em água mais ácida, tem peixe que se adapta melhor nas águas mais básicas, e tem peixe que, igual o peixe beta, que tá de boa ficar no neutro, assim, ficar no meio. Por isso esse é o peixe mais fácil de cuidar, porque você não pensa nem no pH da água, você nem chumbas nesse negócio. Então, tem essa também, tem questão da temperatura também, que é outro paranauê, tem que deixar a água mais geladinha para alguns peixes, ou água mais quentinha para outros peixes. Isso tudo só em uma parte, isso que é só o começo. Tem ainda toda a questão de você não acabar colocando espécies de peixe que se odeiam, né? O peixe beta, por exemplo, que é o peixe mais básico de todos, pra vocês entenderem. Ele é de boa com pH, ele é de boa com a temperatura, contanto que não exagere. Ele é de boa com questão da circulação da água, mas é sempre bom ter, né? Não fazer ele sofrer. Ele é de boa com essas coisas. Mas se tem uma coisa que o peixe beta não é de boa, é com ele mesmo. Peixe macho, o peixe beta macho com outro macho, eles se odeiam, a não ser que o aquário seja grande o suficiente pra ter tipo, daqui pra cá é teu espaço, daqui pra lá é meu espaço, se tu beirar nesse espaço, tu vai morrer. Também tem essa questão de acabar não pondo peixes que se odeiam, principalmente se for, sei lá, macho com macho, ou até fêmea com fêmea também, elas são bem agressivas. Tem toda essa questão, por isso que ao montar o seu aquário, você tem também que pensar no tamanho dele, porque tem uma lenda ou um ditado popular que é muito idiota, que eu não lembro muito bem como é que é a frase, que é basicamente a cada litro cabe um peixe. Ou seja, se tem um aquário de 20 litros, cabe 20 peixes. Eu não preciso nem dizer o porquê. Vai ficar enorme o negócio. E outra, 20 litros é pouco, tá? É pouco. Chega a ser até pouco. Esse ditado popular não faz sentido porque depende muito da situação, cara. Depende do pH da água, depende do tipo de peixe, depende do tipo de espécie, depende do tamanho do aquário, depende de muita coisa. Se for peixe pequeno, tudo bem, que principalmente aqueles peixes pequenos que gosta de fazer como se fosse um cardume de peixes assim, sabe? Um bando assim enorme. Tudo bem, sabe? Ter vários peixinhos. Aí até que faz sentido essa frase. Mas imagina se você estiver falando de, sei lá, um peixe que nasce pequeno, mas depois fica enorme. Imagina pôr uns 20 desses em um aquário minúsculo, cara. Não faz o menor sentido. E provavelmente ia dar intriga. Alguém ia acabar devorando alguém ia acabar se matando. Ixi, ia ver um Battle Royale de peixe. Enfim, não funciona essa frase, então não caiam nesse papinho, tá? Tome bastante cuidado com isso. Eu tive até que dar uma pausa pra poder beber água, porque quando você fala de uma coisa que você tá, sabe, com isso na cabeça, e quando você fala algo que você gosta e que você aprendeu, você se sente igual uma criancinha contando pros seus pais o que você aprendeu na escolinha. Enfim, eu fico muito animado com essas coisas e eu tive que parar pra beber água. Mas é aquilo que eu falei, né? Aquarismo é caro de você poder fazer. Dependendo dos custos, do tamanho da tua casa, dependendo do que tu quer, se você quer, sabe, um aquário grande com vários peixes e ainda mais sem contar os materiais, sem contar as rações ou comida ou sei lá. Ou até pequenos negocinhos de gotinha, sabe? Pra poder controlar o pH, dependendo do tipo de peixe, porque eu falei, né? Meio que sai muito caro a maioria das coisas. E sem falar que tem peixes que são caros por si só. E não é só também você comprar o aquário, comprar os materiais, instalar e pronto, vou te pôr no peixe. Você, como eu falei, ter um aquário na sua casa é você ter todo um ambiente, uma biologia dentro da sua casa em um aquário. Você ter toda uma vida dentro do aquário. Não é só peixes, é micro-organismos.
Então é normal você ver, por exemplo, tutoriais no YouTube de ensinar você a cuidar do seu aquário. Eles sempre recomendam que você deixe, né, que o motorzinho ligado no seu aquário e deixar circular a água por meses, mas sempre controlando o pH da água, prestando atenção, sempre vendo a temperatura. E se você vê que depois de um tempo tá tudo certinho, tem bastante micro-organismos no seu aquário, o pH tá bom, tá equilibrado, a temperatura tá ok, e você tá com dinheiro ainda pra sobrar pra pôr peixe, aí tu pode pôr os peixes, mas demora, sabe? Enfim, ter um aquário dentro de casa é mais do que só um negócio terapêutico de você se admirar. É também, eu acho que um negócio terapêutico pra você cuidar. Você tem que ficar prestando atenção em várias coisas, é muitos detalhes, é muita coisa. Parece maçante, mas eu sei que se você for paciente, eu acho que você consegue qualquer coisa. Então, sei lá, só queria falar sobre isso, eu queria só chegar e falar sobre essa vontade que eu tive de ter um aquário. Eu ainda quero, mas eu sei que vai demorar muito, mas eu acho que pra chegar nesse ponto tem que ter paciência logo no início. Tem que ter essa paciência de juntar uma graninha, uma boa grana, mas é questão de paciência. E, enfim, como eu falei, esse canal é mais pra eu descontrair minha cabeça com qualquer coisa que eu tiver em mente. E eu não sei do que vai ser meu próximo vídeo. Eu tô pensando em cozinhar alguma coisa, mas eu não sei o que. Sei lá. Como diz na descrição desse canal, eu só faço vídeos falando abobrinha. É isso.